dele, como sempre tem usado. Eu peço que o Senhor, meu Pai, venha abrir os nossos ouvidos espirituais e que todo pensamento contrário seja levado em cativo, em obediência à Tua palavra, e que vidas venham a ser tocadas nesta noite, avivadas, reavivadas pelo poder da Tua santa e gloriosa palavra. Usa o Teu Filho nas Tuas mãos, mas usa com ousadia, usa com intrepidez, e que nós possamos, ó Pai, receber a Tua mensagem em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu também saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Assim como o pastor orou, para que Deus venha falar conosco. Eu clamo ao Senhor que venha encontrar corações receptivos à palavra dele, porque a boa semente será lançada, mas só dará fruto se encontrar uma boa terra, e essa boa terra tem que ser o seu coração. Muitos, não é pouco, no Brasil inteiro, nos templos, vêm ao templo apenas para observar. Olhar de observador. E nós temos que vir, eu estava falando aqui com o pastor, nós temos que vir como adoradores. Verdadeiros adoradores que veio para adorar o Pai em espírito e em verdade. Você quer ouvir Deus falar com você? Então você venha com o espírito de adorador, com o coração de adorador desde casa. Você já vem adorando a Deus, pedindo: Pai, fala comigo. Senhor, coloca a Tua palavra na tábua do meu coração. Eu não entrei na palavra ainda, porque Deus está precisando encontrar corações aqui quebrantados. Corações contritos, espíritos contritos de verdadeiros adoradores. Aí talvez você diga: mas o que é um espírito adorador, pastor Donizete? Aí nós vamos lá para Maria de Betânia. Uma pecadora, olha, uma pecadora. Jesus foi convidado para ceiar. Pastor, só um minuto. É só uma observação para você ver o que é um coração adorador. Jesus foi convidado para ceiar na casa de um fariseu, de um religioso. E ele aceitou o convite, porque Jesus aceitava convite para ir para a casa de qualquer um. Cobrador de imposto, religioso, para qualquer um. E Jesus foi na casa de Simão, um fariseu. Olha, o cara era fariseu, convidou Jesus, Jesus foi. Só que quando chegou lá, estavam todos na mesa, e chegou Maria de Betânia, e caiu aos pés de Jesus, adorando e chorando. E quando aquele fariseu que tinha convidado Jesus, ele observou, ele disse: se esse fosse profeta, ele sabia que quem está nos pés dele é uma pecadora. Só que Jesus sabia quem era ela. Mas Jesus não foi para condenar ela. Jesus recebeu a adoração daquela mulher. E aí, quando Simão questionou Jesus, ele disse: Simão, eu cheguei na tua casa e tu não me deu uma bacia com água para me lavar os pés. E nem me deu um ósculo santo, que é um beijo na face, que é costume dos judeus. Essa mulher, contudo, veio, está beijando os meus pés, lavando meus pés com lágrimas, enxugando com os cabelos. Olha, Jesus recebeu a adoração daquela mulher. É assim que nós devemos chegar diante de Jesus, diante do Senhor no templo, adorando com o coração quebrantado, em lágrimas, e não observando. Simão observou aquela mulher. Só que Jesus observou a adoração dela. E Jesus quer observar a sua adoração neste lugar. O pastor veio para aqui, veio enviado por Deus de longe. Vem lá do outro lado de Campo Grande, que eu conheço. Para aqui. E ele disse: olha, Deus vai fazer maravilhas nesse lugar. Vai fazer maravilhas, mas depende de nós. Como é que nós vamos se portar nesse lugar? Como adoradores ou como fariseus? Nós precisamos chegar com o coração de adorador, irmão. Então adore o Senhor com o fundo da sua alma. Deus vai falar com você neste dia, como tem falado todos os dias.
O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu agradeço ao pastor Arlindo pela confiança de ser o mensageiro dessa palavra que eu creio que Deus já, aleluia, já colocou no meu coração e vai colocar no seu. Para nós sairmos daqui semelhantes a Jesus, semelhantes a Cristo, que foi para isso que nós fomos chamados, semelhantes a Cristo, com a mente de Cristo, com o coração de Cristo e com, aleluia, com os frutos de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Livro de Romanos, como o pastor leu, Romanos capítulo, o senhor me lembra aí, pastor? Romanos capítulo 6. Amém? A primeira coisa que você vai aprender nesse momento, sobre a graça de Cristo, que o pastor já ensinou bastante. Nós já tivemos a oportunidade também de falar um pouco sobre a graça. Mas hoje o pastor, ele colocou alguns pontos para nós explanar aqui. E Deus vai falar conosco nessa noite. Romanos capítulo 6. Aleluia. Romanos capítulo 6. Apenas o primeiro versículo. Eu vou ler o primeiro. Ele leu o 14 também, né, pastor? Mas diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo disse: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Vamos ler o 14 também. O pastor disse. Aleluia. Vire a página e leia esse aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Povo de Deus, pode sentar-se em nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, o que a Bíblia vem falar aqui para nós? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A palavra de Deus diz que Jesus, ele nunca conheceu o pecado. Glória a Deus. Ele nunca pecou. E quando ele veio em graça para nos alcançar, foi para tirar de nós o pecado. Para nos libertar, obrigado, Diana. Para nos libertar do pecado. Quer dizer, se nós estamos na graça, nós não podemos permanecer no pecado, porque se nós permanecermos no pecado, nenhuma semelhança nós teremos com Cristo Jesus. Nenhuma semelhança, por quê? Porque Ele já nos livrou do pecado e da morte. Se nós permanecermos no pecado, a graça ela vai se distanciar de nós. Por quê? Porque é uma divisão entre Deus e nós. O ser humano é o quê? O pecado. Por isso que Jesus desceu, para nos limpar do pecado. Para que a graça seja abundante em nós, é necessário nós estarmos fugindo do pecado a cada dia. A Bíblia diz: fugir do pecado que tão de perto vos rodeia. Como o homem de Deus disse aqui, ó, como uma pessoa não cristã, ele pode pôr as mãos sobre outra pessoa e ela ficar curada. Não que não aceitou Jesus, não é pelo poder de Cristo, pode ter certeza. Existem poderes de cura que não vêm de Deus, não vêm de Jesus. Inclusive Jesus nos orientou sobre os falsos profetas. Diz que os falsos profetas fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Agora, como é que ele vai enganar? Com o poder de Deus? Não. É o poder de Satanás. Porque existem pessoas que fazem rezas. Eu tinha uma tia que rezava e a pessoa ficava boa, pastor. Só que era reza direcionada pelo Satanás, não era por Deus, não. Ora, ela rezava de uma folha de carrapateira, daquela mamona que chama mamona, e o cara podia estar doente que tivesse, que ficava bom. Ela tinha uma visão de ver um animal, até um animal que se perdesse. A pessoa ia lá e ela olhava e dizia: está em tal canto, pode ir.
Isso aí é espírito demoníaco, de adivinhação. Existe um reino espiritual das trevas tão forte, que tem uma força tão grande, irmão, que até os crentes não estão brincando. Muitos crentes estão brincando com esse poder de Satanás, pastor. E é tempo de nós fugirmos do pecado, que tão de perto nos odeia. Sabe por quê? Porque senão quem vai nos abraçar é o diabo, não é o Espírito Santo, não. Olha, vamos ver aqui a semelhança de Cristo. Eu fiz um pequeno estudo, pastor enviou para mim. Aqui, o que significa ser criado? A imagem e semelhança de Deus. Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que somos parecidos com Deus. Aleluia. Cada pessoa reflete um pouco as características de Deus. Os salvos também se tornam semelhantes a Cristo. Quem é os salvos? Os crentes que aceitaram a Jesus, que receberam o Espírito Santo, somos nós. Nós temos semelhanças a Cristo. Aí diz assim, imagem e semelhança significam a mesma coisa. Parecença. Nós fomos criados parecidos com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Isso não significa que Deus tem um corpo como o nosso. Deus é espírito. Nossos corpos mostram nossa parecência com as outras criaturas de Deus. Aí diz assim, mas nós temos outras características que são parecidas com Deus. O que é as características? Vamos aprender um pouquinho aqui, irmão. Pensamento racional. É a primeira característica. Diz, o ser humano é a única criatura que consegue falar e se expressar de forma racional, não sendo governado apenas por impulsos instintivos. Deus também pensa e usa a razão. Capacidade de escolha. Outra característica. Podemos escolher entre o bem e o mal, tal como Deus. Temos liberdade para decidir. Amor é a terceira. Nós podemos amar porque Deus é amor. Criatividade é a quarta. Deus criou o mundo e também nos deu capacidade para criar coisas novas usando a imaginação. Nossa criatividade reflete a criatividade de Deus. Quinta, emoções. Deus também tem emoções, como alegria e tristeza, noção de justiça e moralidade. Todos temos capacidade para avaliar o que é bom e o que é mal. Nossa consciência reflete a justiça de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus não significa que somos iguais a Deus. Somos como uma sombra de Deus. Somos parecidos, mas Ele é muito maior e mais complexo. Nossa existência depende de Deus. Todas as pessoas refletem as características de Deus. Por isso, cada vida humana é preciosa. Gênesis 9, versículo 6. Mas quando o pecado entrou no mundo, corrompeu essa imagem. O diabo quer destruir a imagem de Deus em nossas vidas. A imagem de Cristo. Jesus Cristo foi a imagem perfeita de Deus na terra, sem pecado, porque Ele é o Filho de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Quem aceita Jesus como seu Salvador, se torna filho de Deus. Todo filho é parecido com seu pai. O Espírito Santo trabalha na vida de cada crente, ajudando-o a vencer o pecado, para o tornar mais como Cristo. Romanos 8, versículo 29. Quando deixa o Espírito Santo agir, o crente se torna um exemplo do amor de Jesus. Amém, igreja? Esse pequeno estudo, se você quiser, eu posso passar para o pastor, ele passa para cada um, para você refletir em casa. Mas vamos para a palavra em nome de Jesus. João, capítulo 14, capítulo 1, versículo 14. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia, por favor. Amém? Capítulo 1, versículo 14. Irmão,
Esse é um ensinamento para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Glória a Deus. O que está difícil nos dias de hoje. É, Jesus. Por que está difícil, pastor? Porque poucos querem renunciar como Jesus. Aleluia. Porque poucos querem obedecer ao Pai como Jesus. Glória a Deus. Porque poucos têm, aleluia, o amor sem acepção como Jesus. Porque poucos têm a coragem de Jesus. Essas características que Jesus trouxe, irmão, principalmente o amor, sem acepção, que amava sem aparência. Hoje nós olhamos para o ser humano com um olhar de julgamento, de pré-julgamento, mas ele não está de uma forma que agrada a nós. E sabe o que nós fazendo isso? Aborrece o coração de Deus. Porque Deus amou sem acepção. Olha, o reino dos céus é o contrário do reino governo da terra. O reino do céu, o pequeno torna-se grande. O desprezado torna-se escolhido. Aleluia. Olha, aquele que é incapaz, torna-se capaz para Deus. Glória a Deus. Aquele que a sociedade, os seres humanos desprezam, é o que Deus abraça e usa. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele começou quebrando o protocolo lá no começo, e Jesus aprendeu tudo com ele. E quando alguém chegou assim, ó, para ele, Filipe chegou para ele e ele disse: Filipe, crê em mim que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crê em mim ao menos por causa das mesmas obras. Quer dizer, se Jesus disse que, quando se comparou a Deus, por causa das mesmas obras que o Pai fazia na antiga aliança, através dos heróis da fé, nós temos que dizer assim: crê em mim que Jesus está em mim. Crê em mim ao menos por causa das mesmas obras, né, pastor? Se nós somos semelhantes a Cristo, nós temos que ter as mesmas obras que ele teve, Glória que a ele Deus, fez. aleluia, Jesus. E ele ainda disse assim, ó, que ele iria para o Pai. Ele disse: aquele que crê em mim fará as obras maiores que eu faço. Glória a Olha, Deus. agora nós olhamos hoje, pastor. Aleluia, Jesus. Nós temos feito alguma coisa semelhante a Jesus, meus amados irmãos. Nós, a igreja do Senhor, o Senhor Jesus, ele nos dá um discernimento, irmão, dos espíritos, aonde nós vamos, porque nós pedimos dons a Ele. Peça os dons ao Senhor. Peça os dons de discernir os espíritos. Peça o dom da palavra, o dom de cura, dom de revelação, dom de profecia. Peça todos os dons, como o apóstolo Paulo. Peça, para não ser confundido dentro da casa do Senhor. Para você saber quando Deus fala e quando Deus não fala, quando o homem fala. Porque o Senhor dá dons à igreja, aos discípulos. O homem de Deus falou aqui que o presbítero ora e põe as mãos e a pessoa fica curada. É verdade, o apóstolo Paulo falou isso. Só que quando não tiver o presbítero na igreja, Deus pode usar aquele que crê. Jesus disse assim: os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, exporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, aos que creem. Glória a Deus. É, presbítero, é preferência ao presbítero, como ele citou. Porque o apóstolo Paulo confirmou. Mas se não tiver um presbítero, qualquer um na autoridade do nome de Jesus Cristo pode impor a mão que Jesus vai curar. Agora tem que ter fé. Tem que ter fé, porque o que traz a cura é a fé, irmão. Agora Glória a vamos Deus, para aleluia. esse versículo aqui, irmão. João capítulo 1, versículo 14. Você viu a semelhança de Cristo? Que nós somos a semelhança de Deus? É espiritual, irmão. Só que nós trouxemos as características de Deus. E eu citei algumas aqui: amor, inteligência, criatividade. É muitas coisas boas, irmãos, que nós precisamos aprender e temos do Pai. Amém? João 1,14 diz assim, ó. Aleluia, glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu.
também da sua plenitude com graça sobre graça. Amém? Glória a Deus. Todos nós recebemos dessa graça do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele veio do Pai, porque antes de tudo ele já era. Aleluia. João falou aqui, e ele veio aqui. Todos nós recebemos também da sua plenitude. O que é da sua plenitude, irmão? Do seu poder, né? Das suas características, né? Aleluia, das suas qualidades que ele veio lá do Pai. Inclusive ele veio como luz ao mundo. Ele próprio disse: eu sou a luz que vim ao mundo. Mas quando ele veio ao mundo, ele nos alcançou com a sua graça. Ele nos deu também o poder da luz. Ele próprio, antes de subir, ele disse: vós sois a luz do mundo. Quer dizer, ele repassou, pastor, o poder da luz que veio nele, que ele é a própria luz. Ele repassou essa luz para nós. Aleluia, Jesus. Nós somos a luz do mundo, irmão. Glória É a muita Deus. graça, é muito poder, é muita misericórdia, é muito amor. Nós que no outro tempo nem povo nós éramos. A Bíblia diz que nós vivíamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Aí Jesus vem e nos alcança, além de nos tornar filhos de Deus, que a Bíblia diz assim, que ele veio para os que era seu, que os judeus. Eles rejeitaram Jesus, mas a Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, que foi os gentios, inclusive nós, os gentios do mundo inteiro, que não era nação judia, lá dos judeus, nação de Israel, todo mundo que tornou-se cristão por Cristo, aleluia, ele se tornou filho de Deus. A Bíblia diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O varão um dia desse estava louvando um hino aqui, que o pastor até citou na sua pregação, pastor. Uma bênção. A Bíblia diz assim, o louvor dizendo assim: dai-me poder de filho, né? Eu esqueci a letra. Como é, mano? Era o senhor que estava louvando. Dai-me poder de filho. Só que nós, se nós for para a Bíblia aqui, nós já recebemos esse poder de filho. A Bíblia dizia assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder é de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, nós cremos no nome dele, porque alguém pregou para nós. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que se eu ficar só ouvindo sobre Maomé, sobre o profeta Maomé, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aceitar o islamismo, pastor. Eu vou me tornar um islã. Sabe por quê? Eu vou lá para a religião islâmica. Por quê? Porque eu vou só ouvir sobre um profeta, aleluia, que faz maravilha. Lá para os islâmicos, lá ele só fez maravilha. Quer dizer, aí eu vou aceitar aquele povo. Se eu ouvir falar só de Buda, o Deus da prosperidade lá lá da China, do Japão, daquela região, eu vou tornar um budista. Eu vou entrar para aquela religião, vou dizer: não, eu vou aceitar aqui. É igual o católico, a criança cresce e começa a ouvir só sobre Maria, sobre São João, sobre São Pedro, sobre tal. Aí vai se tornar e começa a se tornar um católico. E ele começa a crescer naquela religião, e ele começa a pedir chuva para São Pedro. Como se São Pedro mandasse nas nuvens do céu. É assim. Aí nós cremos em Jesus, por isso que nós aceitamos Jesus. Alguém pregou sobre Jesus. Hoje, aleluia, pela misericórdia, nós estivemos ali na casa de uma missionária que está afastou-se da presença de Deus. Era o esposo, e estava lá, e voltou para a vida mudando lá, e pela misericórdia já foi lá 2 vezes pedir oração, e eu digo: vai ter o dia de ir lá orar. E hoje nós paramos lá e começamos a orar, pastor. E essa missionária pregava no presídio. Ela era muito usada por Deus na rodoviária antiga, quando tinha os moradores de rua lá. E ela dando testemunho, as filhas dela tem até uns vídeos lá no YouTube dela. E hoje ela na bebida, no cigarro e tudo. E eu comecei a pregar para ela, nós fomos lá orar. E essa mulher se derreteu em lágrimas, pastor. Começou a chorar. Se tatuou todo dia, cheio de tatuagem. Depois que se afastou da presença de Deus, eu comecei a pregar, essa mulher chorou.
e voltou para Jesus, aceitou Jesus no meio do terreiro, na frente de todo mundo. Minha esposa fez um vídeo ali, coisa mais linda. Ela disse: pastor, eu enterrei meus talentos, a partir de hoje eu vou desenterrar e eu vou começar a pregar de novo, ganhar almas e morador de rua. Porque ela disse que amava ganhar morador de rua, pastor, porque o morador de rua é quebrantado, irmão. Você vê que todos que Jesus ia alcançar aqui, quando estava em situação de rua, porque naquela época já tinha moradores de rua, já tinha mendigos, já tinha leprosos abandonados na rua, para morrer lá fora da cidade. Eles vinham adorando Jesus, irmão. Jesus nunca fez julgamento de ninguém, irmão. A primeira característica que nós temos que alcançar de Jesus é o amor, irmão. É o amor pelas almas perdidas. Dê glória a Deus por isso, porque Jesus te alcançou. Às vezes nós vemos, observamos, viu, presbítero? Nós vemos o mundo aí adorando os seus deuses. A gente vê ali, passa nas ruas, pastor, o cara adorando um time de futebol. Sabe? Bota lá uma televisãozona lá e um monte lá, tudo gritando, tomando cerveja quando sai um gol. Parece que eles ganharam na loteria, irmão. Aí nós vemos na presença do Todo-Poderoso que nos alcançou, nos lavou do nosso pecado, escreveu nosso nome no livro da vida, nos dá livramento todo dia, nos usa no Espírito Santo, e nós não abrimos a boca para dar um glória. Quando alguém abre, pastor, em vez de nós nos alegrar, faz se Aleluia, Jesus. É isso que Deus mostra muitas vezes, irmão. Quando alguém adora, o outro olha com um olhar de julgamento, balança a cabeça, fecha a cara. Irmão, nós precisamos voltar a nos alegrar na presença de Deus. Glória a Deus. Precisamos estar novamente como, aleluia, aqueles seguidores de Cristo que se alegravam quando Jesus ia lá salvar alguém, irmão. Quando Jesus ia curar alguém. Quando, aleluia, tinha alguém, aleluia, enfermo, aleluia. Os homens não eram nem servos de Cristo, mas eles sabiam que Jesus curava, irmão. Uma passagem que tinha vidas, querido. Sabe o que acontece com um paralítico que não podia andar, estava numa cama velha lá jogado? Os amigos pegaram ele, não tinha como colocar dentro de uma casa, pastor. Jesus estava numa casa pregando, cheio de gente, multidão. Eles vieram por cima do telhado, irmão. Descobriram a casa e colocaram aquele homem com uma cama, aleluia, amarrado em cordas para Jesus curar, irmão. Glória a Deus. Será que nós temos pegado essa semelhança de Cristo, irmão? De amor. Aleluia. Ou será que nós viemos, além de não crer, jogamos o outro, aleluia, esfriamos a fé do outro, irmão? Assim está a igreja de Deus, Todo-Poderoso da terra, irmão. Graças a Deus, não, aqui eu digo a igreja é o povo dele no Brasil. É uma frieza tão grande, irmão, que Deus não está feliz com nós, porque Ele não vê a semelhança do Filho dele em nós. Eu digo eu não é você, não é eu. Eu vou me colocar como Daniel se colocou. Daniel, quando orava, Daniel puro, sim, porque Daniel não tinha. Ele orava tanto a Deus, ele tinha tanta intimidade, mas quando ele orava a Deus, pastor, ele dizia: Senhor, tem misericórdia dos nossos pecados, porque nós temos pecado contra o Senhor. É a oração, nós temos que se colocar no lugar do nosso semelhante. Olha, é a característica de Jesus, porque ele se colocou no nosso lugar. Ele se colocou, ele desceu. A Bíblia diz que ele chegou. Ele não quis ser igual a Deus, irmão. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 15. Olha só. Olha, irmão. Aleluia. Veja aqui, ó. A Bíblia diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Aí nós vemos, irmão, olha só que palavra poderosa. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, o que Jesus foi perfeito, irmão? Em que? No amor. Jesus, o amor de Jesus foi tudo resumido no amor. Olha, no amor. Aí nós viemos aqui, o que Cristo veio? Desfazer a obra lá que tinha lá em Israel, irmão.
religiosidade. Ele veio quebrar todos os protocolos dos fariseus. Ali, Anás e Caifás. Ali tinha uma religião tão grande, ainda tem nos dias de hoje, que foi criada por causa da lei. Por causa da lei. E Jesus veio quebrar isso. Ele veio falar sobre, aleluia, veio dizer, olha, por que vocês dizem que são filhos de Abraão? Deus pode, dessas pedras, suscitar filhos a Abraão. Por quê? Porque eles se achavam melhor do que todo mundo, porque eles seguiam a lei de Moisés, pastor. Eu sei que o pastor, ele colocou aqui para trazer um ensinamento sobre o que nós somos semelhantes a Cristo. Porque a graça nos alcançou para nós sermos semelhantes a Cristo. E aqui eu estou mostrando o que é as semelhanças com Cristo. Uma semelhança que Deus mandou ele como amor aqui para a terra. Para quê? Para amar nós, pecadores. Amar o cobrador de impostos, amar a prostituta, amar o usuário de droga, amar, aleluia, todos, sem acepção. Leproso. Aí ele veio e nos alcançou com esse amor. Mas esse amor ele colocou dentro de nós para nós fazer o quê? Fazer o mesmo que ele fez. Aí a pergunta é, nós temos feito o mesmo que ele fez? Nós, cristãos, nós. Os dias de hoje, a igreja atual, irmão, a igreja que eu digo é todo o povo. Existe uma divisão tão grande que tem aborrecido o coração de Deus. Os homens criaram estatutos humanos. Estatutos, irmão. Os homens, os líderes. Cada um tem seu estatuto. Vamos aqui para uma coisa que está aborrecendo a Deus. Que Deus está colocando no meu coração. Uma coisa que está aborrecendo o coração de Deus, porque Deus mandou Jesus na unidade, para unir um povo na unidade do Espírito Santo. O que é a unidade? A unidade é como se você pegasse um saco de batata, batatinha, aquela batatinha, e colocasse as batatinhas tudo num saco, tudo junto. Aí chama união. Estão unidos, estão juntinhos ali. A unidade é como se você pegasse aquele saco ali e fizesse um purê, misturasse tudo. O que ele fez com a igreja primitiva? Andava, aleluia, na comunhão. Comunhão é ter comunhão uns com os outros. Não importa a diferença. Não importa a forma de vestir. Não importa o cabelo. Não importa a cor, a raça. Não. A unidade aqui era isso. A unidade do Espírito Santo. Todos que vinham, Jesus abraçava. Independente se ele viesse, aleluia, se ele viesse sujo ou limpo. Se ele viesse cabeludo, aleluia, ou sem barba. Se ele viesse, aleluia, da forma que veio João Batista, vestido no couro de camelo, ou se viesse como, aleluia, Nicodemos, aleluia, que era um doutor da lei, bem vestido, ou como Saulo de Tarso, que era do Sinédrio. Jesus abraçava, irmão. Jesus nunca fez acepção com ninguém. Jesus nunca criou um estatuto ou uma placa dizendo, não, isso aqui é bem-vindo, isso aqui não. Jesus não. Jesus, todo mundo que chegou até Jesus, uma mulher do fluxo de sangue, que para aquela época lá, era uma mulher amaldiçoada, maldita, contaminada, Jesus foi lá e curou a mulher. Ele disse, filha, a tua fé te curou. Glória a Deus. Jesus chega uma prostituta para ser apedrejada. Prostituta era para ser apedrejada mesmo pela lei. A graça disse o quê? Mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vai em paz, não peques mais. Glória. Aleluia. A lei não deixava que ninguém fosse lá atrás de samaritano, atrás de mulher cananeia, atrás de mulher, aleluia, que não merecia a graça de Deus. Jesus fez o quê? Foi lá, olha a graça, o que é a diferença do crente que tem Jesus. Ele foi lá no poço de Jacó em Samaria, a graça. Foi lá pregar para uma mulher samaritana que era toda desmantelada, aleluia, para a sociedade, pastor. Se hoje a mulher tiver 5 maridos e tiver amaziada hoje, ela não vale nada para a sociedade. Imagina naquela época, pastor. Imagina naquela época. O julgamento que o povo fazia com aquela mulher. Mas Jesus foi lá e amou ela. Jesus amou ela e disse, olha, a água que tu beber, tu volta a descer. A água que eu te der, nascerá em ti. Uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha, aprenda a ser igual a Jesus.
Hoje você vai sair daqui igual Jesus ou igual Anás e Caifás. É você que decide. Porque Jesus não é religião. E o crente religioso está longe de Jesus. Jesus não veio trazer religiosidade, não veio trazer estatutos humanos, não veio trazer placa de ministério. Jesus veio trazer amor, graça, misericórdia, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Aleluia. Jesus veio trazer a salvação e não a condenação. Glória. Jesus veio perdoar e não acusar. Jesus veio, aleluia, para nos abraçar e não nos julgar. Aleluia, Deus. Ele podia ter julgado toda a terra e ter condenado a terra ao inferno, pastor. Poderia, sabe por quê? Porque ele desceu do céu com todo o poder e sem pecado. Ele era o único que podia condenar todo mundo. Sabe o que ele fez? Amou todo mundo. Olha o que a graça fez aqui, ó. Mateus capítulo 11, versículo 28. É todos. Vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, isso é amor. Olha, todos. A palavra de Deus diz assim: muitos são chamados e poucos escolhidos. Olha, e muitos explicam esse versículo erradamente. Muitos pregadores, quase todos. Sabe o que é chamados? Chamados é para salvação, é todos. Para salvação é todos. Olha, muitos são chamados, não é todos, é muitos. Porque Deus criou até o ímpio para o dia da ira. Deus que ele chamou, muitos são chamados para salvação e poucos escolhidos. Quem é o chamado? Vamos aqui. Os chamados por Deus para salvação, aleluia, é os que ele escolheu. Ninguém sabe quem é o chamado. Eu não sei, você não sabe, ninguém. É por isso que nós devemos pregar para todo mundo. Por quê? Porque a boa semente ela vai ser lançada à beira do caminho, que é uma terra mais ou menos, vai ser lançada no meio de predegais, que é outra terra mais ou menos, mas vai ter uma boa terra lá, que é os escolhidos de Deus, que vai dar bom fruto. A nossa função é só lançar a semente. A semente ela vai brotar de todo jeito. Aquele que for boa terra vai dar bom fruto. Aquele que não for, ele vai se alegrar por um tempo e depois ele vai sair da presença de Deus. O nosso papel é o quê? Ser semeador. E os escolhidos, quem é os escolhidos? O que é que Jesus fez com os escolhidos? Nós sabemos quando ele saiu escolhendo os apóstolos, pastor. Ele queria 12 homens do lado dele, 12. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Sabia. Jesus sempre soube de tudo, irmão. Até nosso pensamento ele sabe. Aí a Bíblia diz que ele saiu escolhendo, escolheu 12. Só que lá na ceia ele disse assim: entre vocês tem um que há de me trair. Aí todo mundo disse: sou eu, será que sou eu? E tal. Ele disse: não, aquele que põe o pão comigo na boca. Aí Judas, pá. Aí foi lá, beijou Jesus. Ele disse: amigo, vai fazer o que tu tem que fazer? Ele podia ter mandado os caras dar uma surra em Judas, né, pastor? Ele podia, né? Porque os outros tinham quebrado Judas na pega. Mas sabe o que ele fez? Amigo, vai fazer o que tu tem que fazer. E ficou na dele. Por quê? Os escolhidos são esses. Jesus escolhe um. A Bíblia diz que ele escolheu uns para os apóstolos, outros para profeta, outros para bispos, outros, aleluia, para doutores. Né? Aí são os escolhidos. Ele escolheu um pastor para ser pastor. Não é todos que são escolhidos para ser pastor. Ele escolheu outro para ser doutor, para dar aula, ali, para ser um professor. Ele escolheu um para ser presbítero, que é o homem da palavra. Ele escolheu um para ser os 12 apóstolos lá. Sabe, os 12 apóstolos, foi Jesus que escolheu. E quando os homens escolheram um que ele não permitiu, sabe o que ele fez? Ele não foi lá e condenou Matias, não, pastor. Ele podia ter dito: não, vocês fizeram o quê? Mas vocês escolheram um cara que eu não mandei. Sabe o que ele fez? Tinha que ter um para substituir Judas. Os homens lançaram sorte. Eu estou falando sobre os escolhidos. O que a graça fez conosco? Ele foi lá. Pedro tinha lançado sorte lá e escolhido Matias. Sabe o que aconteceu? Jesus não aceitou Matias. Jesus foi o quê? Lá no caminho para Damasco. Jesus foi lá, encontrou Saulo de Tarso. Escolheu Saulo para ser apóstolo no lugar de Judas. Porque Jesus é quem escolhe, não é nós não. Eu não estou pregando aqui a palavra aleatoriamente porque eu acho bonito, não, é porque Jesus me escolheu.
Foi Ele que me escolheu, sabe por quê? Porque Ele é quem escolheu você. Eu não sei qual o seu chamado, eu não sei qual o propósito que Ele tem na sua vida, eu não sei para que você está caminhando na presença de Deus, mas para tudo tem um propósito. Talvez você diga, mas eu não sirvo para nada. Você serve, sabe por quê? Porque Ele te chamou, Ele te escolheu, a graça te alcançou com um propósito, seja para orar no enfermo, seja para pregar o Evangelho, seja, aleluia, para interceder, seja para trabalhar na obra do Senhor, para ajudar o pastor, mas você foi chamado por um propósito. Aleluia, ninguém é chamado aleatoriamente. E quando nós somos escolhidos, o próprio Jesus disse assim, ó, aquele que meu Pai me deu, vem a mim. Quer dizer, quem escolhe é quem? Quem escolhe é o Pai. O Pai, quando escolheu alguém, Ele foi lá e entregou a Jesus para quê? Para que Jesus fizesse a obra daquela pessoa. Só que para isso, a graça só vai funcionar na sua vida se você não desprezar ela. Tem missionários desprezando a graça de Deus, irmão. Tem pastores desprezando a graça de Deus. Tem, aleluia, presbíteros, tem diáconos, tem membros, tem congregados desprezando o amor de Deus, que é a graça, a misericórdia. A graça está de braços abertos, mas sabe o que a pessoa faz? Ele diz, vinde a mim, o cara vai, faz igual Jonas. Aleluia! Quando Deus mandou ele para Nínive, ele correu para Tarsis. É assim, ó. Jesus está de braço aberto. Vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A pessoa, em vez de vir até Jesus para ser aliviado, o cara vai lá para o bar para tentar se aliviar na cachaça. Vai lá para a biqueira tentar se aliviar na droga. Vai lá para o prostíbulo tentar se aliviar na prostituição. Aí sabe o que acontece? Em vez de ele ser aliviado, ele vai ser carregado de demônio, irmão. A escolha do ser humano. A graça está de braço aberto para nos tornar semelhante a Ele, irmãos. Semelhante a Cristo. Aí nós viemos aqui, meu pastor. O Senhor falou assim, ó. Aleluia. Que nós, para explicar um pouquinho o que é as características de Cristo que nós temos que ter, irmão. É o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, irmão. Porque a Bíblia diz, vai no livro de Romanos, vamos primeiro para Romanos. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, irmão. Você não quer ser condenado? Você vai ser caluniado? Vai. O crente que não for caluniado, irmão, ele nem aceitou Jesus. Porque quem vai caluniar você é os próprios irmãos. Quem vai tentar lhe derrubar é os próprios irmãos. O senhor nunca pensa, pastor, que o cara que está ali bajulando demais, ele está preparando um rasteiro para lhe dar. Porque é assim, ó, foi até com Jesus, foi assim, ó. O mais que bajulava Jesus, o tesoureiro, foi o que traiu ele. Era o que beijava na face. E assim é com nós, ó. Quando o crente estiver elogiado demais, fique esperto, fique ligeiro, ó, prudente como uma serpente. Sabe por quê? Porque quem elogia o crente demais é demônio, irmão. Só que os crentes, até isso, eles estão numa cegueira espiritual terrível. Sabe por quê? Porque quando o cabo anda na visão espiritual, é como os Paulo e Barnabé. Na hora que a moça começou a elogiar Paulo demais, ele ficou incomodado. Ele disse, ei, esse negócio está meio estranho. Porque o evangelho que eu vivo, que Jesus me ensinou, é para eu ser perseguido e não elogiado. Sabe o que ele disse? Sai dela agora. O demônio deixou a moça na mesma hora. Aí o crente hoje em dia está sendo elogiado pelo Satanás, está pensando que é por Deus, sabe, pastor? Ao contrário, a graça, meu irmão, ela veio trazer você para ser semelhante a Cristo. E o que a semelhança do crente com Cristo? Primeiro o que Jesus passou? Aflição. O crente que não passa aflição, ele não passou no deserto, na escola de Jesus. Porque Jesus passou lá. E você vai passar também. Eu vou passar também. Ele disse assim, em mim tem as paz. Em Jesus tenhamos paz. Mas no mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. E quem faz vencer o mundo? A nossa fé. Porque a nossa fé nos faz forte, irmão. A nossa fé nos faz imbatível. A nossa fé nos faz perseverante. A nossa fé nos faz amoroso. A nossa fé nos faz perdoador. Olha, o que acontece? Aí, quando, aleluia, a palavra de Deus diz assim no livro de Romanos, capítulo 8, irmão, diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
A nossa semelhança tem que ser espírito. Aleluia. Jesus andava em espírito. Por isso que o diabo odiava Jesus. Por isso que os demônios temiam Jesus. Quando Jesus chegava, por quê? Porque ele andava em espírito. A palavra de Deus diz que ele fazia a obra pelo Espírito Santo de Deus, irmão. E assim, ele nos deu poder do Espírito Santo para quê? Para que nós venhamos fazer as mesmas obras. Poderia pregar sobre essa palavra até, aleluia, meia-noite. Sabe por quê? Porque nós vamos lá para João capítulo 15. Jesus deu as características dele. Só finalizando, pastor, ele disse assim: eu sou a videira verdadeira. Ele se comparou a uma árvore. E os crentes ele comparou a ramos. Ele disse: e vós sois os ramos. E todo ramo que está em mim e não dá fruto, meu Pai corta e lança fora. E limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Olha, ele se comparou à árvore e comparou os crentes aos ramos. E ele disse: o ramo que está em mim não dá fruto, meu Pai corta e lança fora. Qual é o fruto, irmão? Vamos lá, rapidinho, rápido, que a hora já foi. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha só o fruto da graça, o que é, irmão? A semelhança do crente para com Deus. A semelhança do crente para com Deus, irmão. Nós temos que ter essa semelhança, viu? Para com Jesus Cristo, olha. Digo, porém, andai em espírito. Uma confirmação. Andai em espírito. Andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O desejo da carne. Porque a carne ela vai nos conduzir para a morte espiritual. E o Espírito vai nos conduzir para quê? Para os frutos que agradam a Deus. Diz assim, ó. Eis que eu... Aí diz assim, ó. Diz mais aqui. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha aqui a confirmação. Quem anda em Espírito não está debaixo da lei, irmão, mas debaixo da graça. Aí diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha as obras da carne, o que são? Quem anda da carne? Crente que anda da carne. Ele vem para a igreja para olhar para a mulher do outro. É desse jeito. Tem um monte de crente carnudo aí, ó. Ele vem e olha para a roupa da irmã, olha para a roupa da jovem, aí diz: mas tu viu a roupa da irmã? Tu viu a saia da fulana? Tu viu não sei o quê? Tu viu o cabelo da outra? Tu viu o sapato da outra? Tu viu a calça? Sabe por quê? Porque ele vem da carne. Ele vem da carne para observar. Aí olha com um olhar de julgamento. Aí começa a julgar o semelhante. Quando ele vem no Espírito, sabe o que ele faz? Aqui o pastor está no Espírito. Eu presto atenção em tudo, irmão. O pastor fecha os olhos aqui, ó. É o cara louvando ali e ele adorando aqui do olho fechado. Se ele for um pastor carnudo, eu não sigo não, irmão. Eu não congrego com o cara da carne não. Sabe por quê? Porque eu ando no Espírito. E quando eu ando no Espírito, eu fico perturbado quando o cara é carnudo. É cheio de carne. Sabe por quê? Porque eu tenho que vir para a igreja com um olhar de adorador. Eu tenho que vir, a mulher pode vir nua. Eu fecho os olhos, eu não estou nem aí. Eu sou missionário, sabe onde eu prego? Eu prego em aldeia indígena, que as mulheres andam sem blusa. Olha, aldeia indígena, e eu tenho que ir com o olhar de quê? De Jesus Cristo. Eu tenho que olhar para aquela mulher e ver ela com uma alma preciosa para Deus. Eu não tenho que olhar com um olhar de carne, porque aí eu vou desejar. E sabe o que eu vou fazer? Pecar contra Deus. Porque Jesus diz: quando olhares para uma mulher e em teu coração desejar, ele já pecou contra ela. É por isso que os crentes estão pecando. Por quê? Porque vem com um olhar de carne. Aí olha, fica olhando, observando. Ó, aquela irmã é bonita, aquela irmã ali com a roupa tal, não sei o quê. Aí fica olhando. Aí no outro dia está comentando. Só viu porque olhou, pastor. E se olhou, pecou. É assim, ó. Pecado do pensamento. Quando alguém está adorando, que está cheio do Espírito Santo e você é cheio, e o crente cheio de carne, olha, não está pelo Espírito, pastor, e começa a blasfemar. Mas ele joga a doidice, parece doido, parece não sei o que, começa. Aí blasfemou contra o Espírito Santo. Sabe o que acontece? Pecado para a perdição. Não é porque é crente que vai para o céu, não. Jesus disse que não, que tem um pecado que é blasfemo contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está usando alguém e você pega aquela obra que está sendo feita e joga para o Satanás, e aquilo ali é o diabo. Aí você já blasfemou contra Deus. Jesus disse que será condenado. Por isso que nós temos que ser semelhante a Cristo, irmão. No amor,
da graça. Olha o fruto da carne, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas e dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aí por que está dizendo essa palavra aqui? Porque Jesus é tudo o contrário dessa palavra e nós temos que ter o quê? Semelhante a Cristo. Por isso temos que estar em espírito. Em espírito, em jejum, em oração, em intercessão pelo seu irmão, suportando o fardo um dos outros. Porque a Bíblia diz que a igreja primitiva vivia, aleluia, vivia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, quietude como é isso que nós precisamos voltar a ter, irmão. Chega de divisão, chega de dizer eu sou Deus é amor, eu não falo com missões, eu sou missões, não falo com madureira, eu sou, aleluia, e começa a jogar as placas de igreja. Nós somos crentes em Jesus Cristo, nós temos que honrar o ministério, mas temos que honrar primeiro o nome de Cristo. Se o ministério está dentro da palavra de Deus, honre. Se não tiver, você diga, pastor, isso aqui não está em concordância com a Bíblia. Nós precisamos voltar à Bíblia, porque muitos líderes estão saindo da palavra de Deus para agradar a outros. Amém? Que nós voltemos a viver em espírito. Aleluia, diz assim, mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque os que morreram, aí diz assim, se vivemos no espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nunca dê inveja do seu irmão. Se você quer ser usado por Deus, peça a Deus o dom que Ele lhe dá. Se você, aleluia, quer, aleluia, fazer a obra de Deus, se disponibilize que Ele usa você. Nunca inveje seu irmão. Se você acha que seu irmão tem mais alguma coisa do que você financeiramente, trabalhe, se esforce, aleluia, e peça a Deus que Ele lhe abençoe. Porque assim, irmão, nunca devemos ter inveja de ninguém, nem cobiçar nada de ninguém. Amém? Apenas andemos em amor, em espírito, suportando o fardo uns dos outros. Porque todos nós somos semelhança de Cristo em amor. O que nos assemelha a Jesus Cristo é o amor. Amém? Então sejamos amorosos como Ele foi e amemos sem acepção. Ame a todos como Ele amou. Amém? Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Tem mais um monte aqui. Se for falar, vai até mais tarde, mas tem um horário. Fé, esperança, amor, paciência, humildade, pureza, inteligência e obediência. Característica de Jesus que nós devemos carregar. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço ao pastor por essa palavra, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, passar um pouquinho. Amanhã, como disse, é a ceia do Senhor. E eu não poderia deixar de falar, se nós somos semelhantes a Cristo, se a graça nos permite ser semelhantes a Ele. Amém? Eu não poderia deixar de falar isso aqui, irmãos. E não é porque é véspera de Santa Ceia, não. É porque nós estamos ensinando sobre a graça de Cristo, sobre a graça de Deus. Olha o que Jesus falou em Mateus, capítulo de número 18, a partir do versículo 15. Preste bastante atenção, eu não poderia deixar de falar essa palavra. Preste atenção, só mais um pouquinho. Jesus vai te multiplicar em milhares de bênçãos sobre a tua vida nos minutos que passaram aqui. Presta atenção, olha o que Jesus falou sobre aqueles que erram um com os outros. Olha só, é Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não, é Jesus. Olha o que ele está dizendo aqui, Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir,
ganhaste a teu irmão. Aleluia. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunha toda a palavra seja confirmada. Sabe o que ele está dizendo? Aleluia. Quando alguém fez mal para mim, em vez daquele que fez mal, eu que sofri o mal, eu tenho que ir lá e falar: irmão, você me perdoa? Glória a Deus. Você me perdoa, irmão? Se aquele irmão perdoar, eu ganhei aquele irmão. Aleluia. Agora, se ele não me perdoar, eu preciso chamar uma ou duas pessoas Glória a Deus. como testemunha. É Jesus que está falando, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não deixe, irmão. Glória. Não deixe o sentimento de culpa, a falta de perdão, verdade. tomar o teu coração e te levar para o inferno. Glória a Deus. Não deixa. Não deixe, irmão. Aleluia. Não deixa. Pode acontecer o que acontecer, mas libera perdão. Aleluia. Libera perdão. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele fala assim, ó: e se não a escutar, dize à igreja. Aleluia. Olha só, eu fui lá e eu pequei contra o irmão. Eu peço perdão para ele, ele não me perdoa. Aí eu chamo o pastor Donizete. Pastor Donizete, eu pequei contra o irmão, ele não quer me perdoar. Aí eu levo o pastor Donizete lá: ô, presbítero Nivaldo, o senhor me perdoa, irmão? Aí se o presbítero Nivaldo me perdoar, na presença do irmão pastor Donizete, eu ganhei ele para Cristo. Aleluia. E Deus abençoa naquele momento. Glória a Deus. Agora, se ele não me perdoa ainda na presença do pastor Donizete, irmãos, talvez você vai se escandalizar, viu? Presta atenção. É Jesus que está falando. Ô, glória. Aleluia. Sabe o que acontece se ele não me perdoar? Mesmo na presença do pastor Donizete, eu tenho que chamar aqui na igreja. Aleluia. É verdade. Está escrito aqui, irmão. Eu vou continuar lendo aqui, ó. Eu recebo. E se não escutar, diz a igreja. Glória a Deus. Estou falando aqui, irmãos. Jesus falando. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Não adianta. Se ele não me perdoar, não adianta ele falar que ele é cristão. Ele é publicano. Ele é fariseu. É verdade. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes nós, procurando alguma causa, levamos para a justiça. Em vez de pedir perdão para o irmão. Aleluia. Glória a Em Deus. vez de chamar diante da igreja. Mas igreja, se tiver visitante, não pode participar. Tem que ser só a igreja. Só a igreja. Eu sei. E chamar e falar assim: olha, eu pequei contra o meu irmão. Só que o meu irmão não está querendo me perdoar. Aí se diante da igreja falar: não, eu perdoo. Pronto, irmão. Vai ter uma festa no céu. Ô, glória. E você vai ter comunhão com Deus, com o teu irmão. Aleluia. Irmãos, alguém já pregou isso na igreja? Quem já ouviu isso? Eu Alguém já. já pregou isso na igreja? Sim. Pois eu tenho coragem, irmão, de pregar. Eu tenho coragem porque é a palavra do meu Deus. Glória. E se eu não pregar, irmãos, alguém um dia vai cobrar de mim. É o dono da igreja. É, É Jesus. Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele que vai cobrar de mim. E eu não posso deixar. Glória ao Senhor. Repito, não é porque é véspera de ceia. Eu sou totalmente errado, contrário a essa história de essa semana é uma preparação para a ceia. Não, irmão, todos os dias é a nossa preparação para receber Jesus. Todos os dias. A graça nos capacita para isso. Glória seja Deus. Mas eu estou dizendo isso pela palavra de Deus. Porque, irmão, se eu não liberar o perdão para o meu irmão, não adianta, irmão. Sabe, solta o cabo da nau, você vai ficar amarrado ali, ó. Você não vai para o cabo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui na terra e muito pior lá no céu. Se eu não perdoar o meu irmão, Aleluia. não adianta, eu não tenho semelhança a Cristo. Perdoa as nossas dívidas como eu. É a palavra do nosso Deus. A nossa alma vai ficar amargurada, nós vamos ficar presos no mal, se nós não liberarmos perdão, igreja. É a essência de Cristo é liberar perdão. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso deixar de falar isso aqui, irmão.
É verdade. Glória a Deus. Irmão, você vai me detestar, vai me odiar, irmão, mas eu estou em paz com Deus. Glória a Eu estou em paz com meu Deus. Glória a Deus. Eu Fala, estou em paz com meu Deus. Fala, papai. E eu já falo, se eu pequei contra você, irmão, eu estou aqui, ó. Se eu falei alguma coisa que te desagradou, eu peço perdão para você. Se você me chamar no oculto e falar, pastor, eu não gostei que você falou isso. Se estiver fora da palavra, eu vou ser humilde com Glória a você. Deus. Glória a Deus. Eu vou falar assim, me perdoa, irmão, realmente não está na palavra. Amém? Então é para a tua meditação. Amanhã é cedo, Senhor. A Bíblia fala assim, examine o homem a si mesmo, depois come e beba, né? Come dessa carne e beba desse sangue. Não é brincadeira, irmãos. Ser cristão não é brincadeira. Pastor, e lembrando sobre a oferta. Jesus disse assim. Se a gente, é isso aí, se a gente, ó, você vai ofertar com muito carinho, se você tiver uma falta de perdão, primeiro você tem que pedir perdão por irmão para depois você ofertar, senão sua oferta não sobe. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Se você fizer uma oração e se você não tiver liberado perdão, a tua oração não passa do teto, bate aqui e volta. Glória a Deus. Eita, é forte. Glória. Aleluia. É a palavra de Deus, irmão. Eu recebo, Jesus. Me desculpa, me perdoa. É a palavra certa. Me perdoa se eu estou falando isso. Mas para que o pastor está falando isso? Eu não sei, irmão. Eu estou falando, só estou pregando. Se você não está nessa condição, glória a Deus. Amém. Agora, se você está nessa condição, abra o teu coração em nome de Jesus. Deixa Jesus entrar e colocar um coração de carne e tirar um de pedra. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Porque se a trompeta tocar, quando nós saímos daqui, Seja Deus. aleluia, você vai subir nas nuvens com Cristo Jesus. É, Jesus. Você vai subir nas nuvens. Em nome de Jesus. Fica por aqui, já passou muito horário. Amém? Me perdoa em nome de Jesus, mas eu peço que Deus te abençoe grandemente esses minutos que passaram. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.